Sinto um vazio na alma. Não consigo ajuda. Você já passou por isso? De sentir um vazio na alma? De sentir que algo dentro de você falta? É uma falta constante, é um vazio constante. Você já passou por isso? Eu já. E ontem eu recebi na minha caixinha nos stories a seguinte frase de uma seguidora: sinto uma dor na alma, não consigo ajuda. E aí eu decidi fazer esse vídeo não só para essa seguidora, mas para você que está me escutando agora e que pode já ter sentido uma dor na alma, um vazio na alma, ou que pode estar nesse momento sentindo esse vazio, essa dor na alma. E para começar, eu quero falar com vocês uma mensagem bem importante. Para quem me acompanha, sabe que eu leio a Bíblia diariamente, faz parte de uma das práticas minhas, da minha vida espiritual, porque nós temos várias áreas na vida, né? Espiritual, saúde, profissional, amorosa, enfim. E na minha vida espiritual, a leitura da Bíblia está como prática diária. E para falar sobre esse assunto que essa seguidora trouxe, eu quero começar lendo com vocês Tiago 4:8, que o que eu vou falar com vocês vai se basear exatamente nesse texto, tá bem? Prestem atenção. Acheguem-se a Deus e Ele se achegará a vós. Limpem as mãos, ó pecadores, e purifiquem o coração, ó indecisos. Aqui, a Bíblia ela deixa claro que, uma vez que você se achega a Deus, Ele se achega a você. Percebem que o ponto aqui de partida é seu? Porque Deus, Ele é onipresente. Ele existe agora, ontem e sempre existirá. E Ele está pronto para ajudar você em qualquer momento, desde que você o procure, certo? Vamos partir dessa premissa, ok? E eu quero contar para vocês algumas coisas. Quem é aluno do Movimento Evolução Mindset sabe, quem me segue, já acompanha minha história, sabe, mas eu vou fazer aqui um resumo de algumas coisas que eu passei, certo? Problemas de saúde mental, problemas físicos, que eu entendi que tudo isso era resultado antes de pensamentos confusos, pensamentos caóticos, que também eram resultados de uma alma caótica, né? Um afastamento do divino, ok? Vocês vão notar aqui eu falando com vocês que existe um ponto de partida para que todas as coisas possam desencadear em um fluxo de harmonia e bem-estar. Mas eu vou explicar para vocês. Eu já passei por uma depressão, já passei por síndrome do pânico, crises de ansiedade fortíssimas, a ponto de a minha pele ficar totalmente com aquelas placas, né, de alergia. Eu passei muito tempo da minha vida sem conseguir dormir, perdi muito peso. Vejam, isso são reflexos no meu físico, ok? Que aí eu ia nos médicos, fui no psiquiatra, no psicólogo, fiz terapia por anos, enfim. E aí o que acontecia? Muitas vezes, essa minha procura que tem que acontecer, ok? Se você tem um problema físico, você tem que procurar um médico, óbvio, para resolver essa questão, mas aquela questão ela era resolvida temporariamente. Sempre voltava, sempre voltava, sempre voltava, até que
eu entendi que a questão era muito mais profunda do que eu pensava. Que a questão ela vinha antes. Aquela alergia, aquela crise de ansiedade, aquela depressão, ok? Porque eu passei por um relacionamento abusivo, foi uma coisa muito conturbada na minha vida, ok? Passei por momentos difíceis no trabalho, na vida profissional, na vida financeira, então tudo isso, né, em conjunto, me deixou num nível, assim, mental, de estresse físico, assim, de esgotamento total. E aí é aquela coisa que eu falo para vocês, quando a mente não resolve, o corpo sente, né? O corpo, ele é um escravo fiel da nossa mente, fiel. E a gente precisa estar atento a isso. E aí, nesse processo, eu quero trazer para vocês a seguinte luz, ok? Partindo sempre, óbvio, essa é a minha opinião, essa é a minha história. E aí, quando eu vi todos esses fenômenos físicos acontecendo comigo, eu fui entendendo que a coisa começava na minha mente, começava nos meus padrões, né, de comportamento, nos meus padrões mentais, em tudo aquilo que eu vivi, na minha história de vida, na minha infância, os traumas que eu tinha, os medos que eu carregava e que não eram resolvidos, que foi uma vida inteira colocada para debaixo do tapete. E aí foi quando eu comecei a tomar consciência, imagine, foram mais de 30 anos sem consciência desses problemas, né? Aquela vida louca no automático. E aí eu comecei a tomar consciência e a resolver pontualmente, né? Foi quando eu comecei a fazer as mentorias, e foi quando eu realmente, prestem atenção que eu vou dizer aqui para vocês agora, eu realmente comecei a ter uma relação de amizade, de proximidade com Deus. Por que realmente? Eu vou explicar. Eu cresci dentro da religião, eu cresci lendo a Bíblia, né? A minha família inteira sempre foi religiosa. Os meus avós, eu cresci indo para a igreja, eu fazia pregação, enfim. Só que é incrível que todo esse tempo, óbvio que teve uma influência muito positiva na minha vida, conhecer a Deus desde pequena, tudo, mas eu posso dizer a vocês com propriedade que eu realmente me tornei amiga de Deus, de conversar com Ele diariamente. Eu converso com Ele diariamente o tempo todo e Ele me responde como se estivesse aqui. Que na verdade não é um si, Ele está aqui. Não está fisicamente, mas está sempre comigo. Então veja, eu passei uma vida inteira quase, né, uma infância, enfim, que estudava a Bíblia, já li a Bíblia inteira, mas assim, eu ia para a igreja, eu estava ali e muitas vezes eu nem sabia o porquê eu estava ali. Eu ia porque os meus avós me levavam, porque minha mãe dizia que eu tinha que ir, enfim, era assim que funcionava. Foi quando eu cheguei na vida adulta, nessa fase que eu estou dizendo a vocês, que foi uma fase muito dura na minha vida e que eu percebi outra coisa e vocês vão concordar comigo. A gente tem um pouco essa postura não interessante no sentido de só se achegar a Deus de verdade quando a gente está no fundo do poço. Só acreditar nele, só sentir ele, só falar com ele, só buscar ele quando tá na M, não é verdade? Quando deve ser o contrário. Quanto mais você tá em momentos de bem-estar, de felicidade, mais você tem que ser próxima de Deus. Mais ainda, mais agradecer. E foi nesse período que eu percebi todos esses padrões mentais, tudo como eu já falei para vocês, e percebi também o quanto eu estava fraca espiritualmente, mas muito fraca espiritualmente. Por quê? Porque naquela época eu estava desconectada do meu feminino, eu tinha muita energia masculina, né? Eu competia nos relacionamentos, eu não entendia e não colocava em prática na minha vida o que hoje é a minha base, que é Deus em primeiro lugar e eu em segundo lugar, né?
Então, assim, não existe nada nesse mundo que seja mais importante. Não existe protagonista. Nesse mundo que seja mais importante do que a minha relação com Deus, do que a minha prática diária, espiritual, sentir Ele perto de mim, não existe. Não tem essa possibilidade. Depois disso, ok, dessa prioridade da minha relação com Ele, vem a prioridade da minha relação comigo, ok? De me amar num nível, assim, sem limites, ok? De me autocuidar, de ter um cuidado 360 comigo, fisicamente, mentalmente, em todos os sentidos, porque eu entendo que essa é uma das formas, vejam como tudo no final se direciona para agradecimento a Deus. Tudo que eu faço por mim, né, a nível de evolução, de estudar, enfim, de ser uma pessoa melhor a cada dia, eu faço como forma de agradecimento por tudo aquilo que Deus já fez e continua a fazer por mim. Então, até em segundo lugar, quando eu estou pensando em mim, eu estou pensando nele, como forma de agradecimento. Por quê? Eu quero dizer a vocês que eu entendi isso e que hoje eu vivo isso de forma muito forte e me vigio todos os dias para que eu não saia dessa concepção de vida que eu coloquei para mim. Por quê? Porque todos os dias vão vir coisas, pessoas, situações que vão fazer, que vão aparecer para te tirar dessa conexão com Deus, para te tirar dessa conexão com você mesma, tá? E aí, por exemplo, se eu tivesse essa conexão comigo e com Deus muito forte, eu não teria nem entrado no relacionamento abusivo. Não teria nem entrado. E se eu tivesse entrado, em pouco tempo eu teria observado e teria saído. Não teria sido aquela dificuldade que foi para sair e eu não teria sofrido o que eu sofri. Entendem? Então, assim, hoje eu consigo entender que todos os outros vazios que a gente, né, acaba sentindo, as dores que a gente acaba sentindo, a gente coloca muita expectativa no outro, nas coisas, a gente se apega às coisas, a gente se apega às pessoas, aquilo tudo. Por quê? Porque Deus e você não é a prioridade na sua vida, né? No dia em que óbvio, eu gosto de uma pessoa, eu posso amar uma pessoa, eu gosto de um trabalho, posso amar aquele trabalho, mas eu não vou morrer quando aquela situação mudar ou acabar. Por quê? Porque a minha base é Deus e o meu amor por mim mesma. Entendem? Então, assim, protagonista, quando eu já senti esse vazio na alma e fico muito, muito atenta para não deixar que se aproxime nenhuma possibilidade de sentir de novo esse vazio na alma. E eu faço isso como? Com as práticas diárias que envolvem a minha vida espiritual. A meditação, a escuta da playlist que tem dentro do movimento Evolução Mindset, né? Eu já acordo na cama, eu faço a minha oração, eu falo com ele, eu faço minhas afirmações, né? Tem os exercícios do MEN que eu faço, eu escrevo, né? Então, assim, é um conjunto de coisas que são feitas diariamente para manter essa alma plena, sabe? Essa coisa de você se sentir preenchido de verdade. E o mundo tá caindo, pode cair, e eu vou continuar me sentindo plena e preenchida. Por quê? Porque o meu amor, o meu alimento, o meu espírito está nas mãos daquele que me criou. Está nas mãos daquele que tem o poder sobre tudo. Então, assim, quando você coloca a sua vida, o seu espírito, sabe, a sua existência nas mãos de Deus, você não vai se decepcionar. Só que qual é o problema? O problema é que as pessoas veem uma relação de amizade com Deus como algo muito distante. Ai, é Deus. Aí as pessoas fazem aquelas orações prontas, que não tenho nada contra, mas aquilo ali é um modelo para você seguir. Você tem que falar com Deus do fundo do seu coração. E você não pode achar que Deus está distante só porque você não vê.
sabe, protagonista? A gente tem que desenvolver de verdade esse lado espiritual, sabe? Em subir de verdade essas frequências mentais. Porque não faz sentido você pensar que você é só isso aqui. Você é só esse corpo físico, acorda, come e vai trabalhar e volta morta de cansada e é isso e a vida acabou. Não! Nós somos muito mais do que isso aqui, mas muito mais, e você precisa entender isso e se conectar e se desenvolver espiritualmente e entender que o seu espírito é muito mais superior a tudo isso físico que a gente está vendo aqui. E aí, por que tem que ser diariamente? Você não toma café todos os dias. Você toma café, você toma banho, você almoça. Se você passar alguns dias sem se alimentar, o que acontece? Você morre. Então, a mesma coisa é com a vida espiritual. Tem que ser todo dia. Tem que ser uma coisa sagrada. Por quê? Porque senão você vai morrer espiritualmente. Entende? Só que quando você morre espiritualmente, quando a sua alma está vazia, quando você sente dor na alma, é muito difícil você enfrentar qualquer outra coisa. Porque a sua base, que é a base da sua essência, porque nós somos um pedacinho de Deus. E aí, se eu estou desconectada daquilo que me criou, daquilo que é minha essência, eu estou frágil demais. Eu estou suscetível a qualquer tipo de coisa. Então, assim, a tua base, que é a tua conexão espiritual com Deus, precisa estar muito fortalecida. Por quê? Porque essa é a sua base enquanto ser, sabe? Enquanto ser espiritual. Essa é a sua base. Se você não tem essa base, todas as outras coisas vão se tornar muito difíceis de você conseguir enfrentar. Por quê? Porque a sua base está vazia, a sua base não está realmente solidificada. E aí, todo mundo já sabe, a gente já cansou de ver várias vezes, enfim, na história da humanidade, pessoas que tinham tudo, quando eu digo tudo, eu tô falando aqui, né, das coisas materiais. A fama, a dinheiro, a isso, aquilo, enfim, tinha até uma família tal, mas a pessoa continuava se sentindo vazia, se sentindo mal, se sentindo incompleta. Por quê? Porque você pode ter tudo, meu amigo, mas se você não tem uma relação com Deus, e aí, tipo, é independente de se o seu cônjuge tem ou não tem, se tem, é a maravilha, mas a questão é que você ser individual como pessoa, você precisa ter, se você não tem, criar essa conexão com o divino. Porque você vai adquirir todas as coisas que você quer na sua vida, a termos físicos, materiais, ok? Mas o principal, aquilo que te preenche, que dá o sentido para tua vida, para tua existência, sabe? Você não tem. Então, se você não tem a base, o que dá o sentido para sua existência, no final das contas você não tem nada. Essa é a verdade. Já o contrário é o seguinte: você pode não ter o carro do ano, você pode não ter ainda encontrado a pessoa que você quer construir uma família, você pode não morar em uma mansão, mas você tem uma relação incrível e estreita com Deus. Você sente Ele na sua vida. Você se sente amada e protegida por Ele. E aí você se sente completa. Ainda que um relacionamento não dê certo, e não vai dar várias vezes. Ainda que o emprego deu errado, ainda que... Mas você vai passar por aquilo, mas você vai passar com a certeza de que você não está sozinha ou sozinho. É isso, protagonista, que eu quero que você me escute e que você desperte se você ainda não despertou para isso, ok? Eu demorei muito tempo para entender que essa era a raiz de todas as outras coisas, de todas as outras coisas que foram desencadeando depois. Porque muitas vezes a gente, às vezes, quando tá mal no relacionamento, a gente não entende por quê. Só que, se você viesse desenvolvendo virtudes, o seu parceiro também,
você iria ser uma pessoa melhor. Por que você ia ser uma pessoa melhor? Porque você está em constante evolução. Porque o seu objetivo primário é agradar a Deus. Então você vai se tornando uma pessoa tão incrível, com tantas virtudes, que é impossível você não encontrar alguém legal. É impossível você não atrair uma pessoa incrível. Por quê? Porque você se tornou uma pessoa incrível. E o que foi que fez você se tornar essa pessoa incrível? Justamente essa sua busca, essa sua necessidade de se aproximar da tua origem, que é o divino. Percebem como não dá para ser diferente? Não dá para ser diferente. Então, assim, é o que eu falo para os alunos do MEM. No final das contas, todo esse nosso processo de evolução de mente, de evolução de frequência mental, de trabalhar a mente em relação à vida amorosa, à escassez, a tudo. Modificação de padrões mentais, ter uma rotina eficaz, uma vida espiritual. Tudo isso, no final das contas, qual é o resultado? É nos fazer tornar a nossa origem. É o caminho, tudo isso é o caminho que nos ajudará a tornar a nossa origem de conexão, que é o divino. Ou seja, todo esse processo que nós fazemos de evolução mental e espiritual tem como objetivo final nos deixar mais próximos de Deus, que é a nossa essência, a nossa natureza, a nossa origem, porque nós somos um pedacinho dele, que é criador, e que nós também somos, por consequência, pequenos criadores, né? Em um processo de aprendizado, de evolução, mas somos. Por isso que eu digo a vocês que nós podemos criar tudo. Nós podemos criar o casamento, nós podemos criar um emprego bacana, nós podemos criar um sonho que você tenha físico para realizar. Nós podemos criar tudo, desde que nós entendamos essa base que precisa ser feita e fortalecida. Então, para finalizar, protagonista, eu quero dizer a você que, principalmente a seguidora que me mandou essa mensagem ontem, reflita sobre o que eu falei. Entenda que esse seu vazio tem uma raiz ainda mais profunda, como eu falei aqui, tá? Tô falando para vocês de todo o meu coração, contei para vocês a minha experiência. Me perdoem se algumas vezes eu confundo alguns verbos, porque, pessoal, é o dia inteiro falando italiano, e aí, às vezes, quando eu vou falar algumas coisas em português, eu troco algumas palavras, alguns verbos, alguns tempos verbais. É uma confusão. Mas o ponto central da mensagem vocês entenderam, ok? E é essa mensagem que eu quero deixar hoje aqui para você. Busque a Deus e Ele vai se achegar até você. Busque o reino a Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E ainda que você perca alguma coisa nesse mundo físico, você não vai se sentir vazio, perdido, acabado. Ai, a vida acabou, morreu. Porque você sabe que você não está sozinho e que aquele que te sustenta é maior do que tudo. E que é só uma questão de mais um pouquinho de tempo de novo para você se levantar, para você se reerguer e começar tudo de novo. E eu vou dizer a vocês, eu sou uma pessoa que já começou a vida do zero várias vezes, e não tenho medo de fazer isso quantas vezes forem necessárias. Porque eu sei que eu não estou sozinha e eu sei que eu tenho alguém muito forte que me sustenta. Esse é o ponto. Protagonista, foi um prazer estar aqui falando com vocês. Eu espero que essa mensagem de alguma forma te ajude, enfim. Se você gostou dessa mensagem, desse vídeo, encaminha para mais pessoas e nós continuamos a nos ver aqui no Instagram. Um abraço gigante no coração de vocês e fiquem todos com Deus. Um beijo.